Dar um salto tecnológico e inovar por meio de startups é o caminho mais rápido para indústrias e empresas se tornarem mais competitivas. Será? Levantamentos têm mostrado que a taxa de insucesso nessa aproximação entre empresas e startups é maior do que a taxa de sucesso. Mas por que isso acontece? Quais são os erros mais comuns? Os especialistas indicam quais são. E acho que existe uma diferença fundamental entre você se posicionar, ou seja, você parecer uma empresa inovadora, e você efetivamente fazer um programa de inovação. Porque esse programa, ele saiu de uma área de apoio, ele não tem o patrocínio do CEO da empresa, por exemplo, e ele é só um exercício de aproximação com startups, que não necessariamente vai funcionar porque as outras áreas que vão efetivamente ou contratar a startup ou vão trabalhar com ela, não foram trabalhadas antes do programa. Um levantamento da ACE, que é uma das maiores aceleradoras da América Latina, lista os erros mais comuns no relacionamento entre empresas e startups. Talvez eu tenha que desburocratizar um pouco a forma com que eu contrato, porque a startup não vai ter uma série de certidões ou coisa assim. As empresas criam programas de startups e trazem startups que são muito imaturas para conectar com essa área de negócio. E a grande empresa tenta mudar o produto da startup, porque ela está acostumada a contratar coisas customizadas. No ambiente industrial, os desafios desse relacionamento ganham escala. Enquanto a indústria trabalha com risco zero, as startups inovam por meio dos erros e acertos de forma ágil. Você tem um problema primeiro conceitual. A startup, ela, dentro da nossa pesquisa da BDI, isso mostrou muito claramente a gente entrevistando startups e indústrias. As startups entendiam que a indústria era um bando de pessoas com mais idade que não entendiam de futuro, de tecnologia de país. E a indústria entendia que startup era um bando de jovens que só fazia joguinhos. Então você tem primeiro um problema de que a indústria trabalha com 0% de risco e a startup trabalha com 100% de risco. Só isso já é um problema nessa conexão. O segundo problema é a escala. E o terceiro grande problema são os processos. A gente resolveu contratar uma startup que fazia reconhecimento de face. Só que o nosso teste, a gente acabou colocando esse teste num conglomerado de 10 mil pessoas e de funcionários. Qual foi o grande problema? O grande problema é que o tempo de resposta para a identificação da face ele era muito acima do necessário para uma condição como aquela de 10 mil pessoas. E neste caso, o exemplo não foi bem sucedido justamente por isso, ou seja, nós avaliamos que a solução seria interessante, mas nós não dimensionamos de uma forma adequada. Tanto nós enquanto empresa, mas também a startup. Essa experiência levou o Cubo a criar uma equipe para fazer a intermediação entre as demandas de negócio do Banco Itaú e as startups do Cubo, fazendo a avaliação das soluções. Compreender os potenciais problemas nesse relacionamento entre empresas e startups é decisivo para se construir uma estratégia de inovação mais adequada. É uma série de perguntas que precisam ser feitas antes mesmo da empresa entrar nessa empreitada. É o que dizem os especialistas. O que eu quero com uma startup? Esse é o ponto 1. O que uma startup vai me trazer que eu não tenho? Então esse é o ponto 1. O ponto 2 é, uma vez eu trazendo uma startup, como que eu começo a trabalhar com ela? Outro ponto. Que tipo de startup eu quero? O que uma startup vai trazer versus o que você pode fazer dentro de casa? Essas perguntas mais difíceis, as empresas tendem a não perguntar, não fazer.